Amados irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos renove. Louvamos a Ti, Senhor, em todo o tempo, e Te adoramos, pois és santo, justo, amoroso, soberano, misericordioso. É chegado o momento da palavra e oração de intercessão pelas famílias. Sou a diaconisa Claudete e a palavra de hoje está no livro de Salmos, capítulo 68, versículo 20, e diz: O nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus, o Senhor, pertencem os livramentos da morte. Amados, o pecado é o causador da morte. Assim, quem é livrado do pecado tem a esperança de nunca morrer, ou seja, de viver para sempre. Mas o que fazer para conseguir a salvação? No livro de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, diz: Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Amados, Deus, em seu grande e infinito amor, nos presenteia com a salvação e a recebemos mediante a fé. Deus nos dá gratuitamente a salvação. Essa necessidade de salvação surge de uma consequência da própria humanidade, o pecado. O pecado colocou a humanidade sob a condenação divina, tendo como preço a morte eterna. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa passagem bíblica refere-se à morte espiritual. Quando somos salvos em Cristo, somos resgatados da morte espiritual e trazidos para a vida espiritual suprema. Apesar de sermos resgatados da penalidade definitiva do pecado, não estamos isentos das consequências naturais de um relacionamento rompido com Deus. Nós cristãos, quando pecamos, experimentamos os sintomas da morte espiritual. Podemos nos sentir culpados, vazios, confusos ou desconectados de Deus. Agimos como os injustos e não como os justos. Nosso pecado, mesmo como crentes em Cristo Jesus, fere o coração de Deus e aflige seu espírito. Embora isso não corte nosso relacionamento com Ele, nosso pecado coloca uma barreira entre nós. Infelizmente, dentro das igrejas existem muitos cristãos caídos na fé. Frequentam as reuniões, são dizimistas, alguns têm até responsabilidade na obra de Deus, mas estão espiritualmente frios. E se não buscarem urgentemente um avivamento espiritual, quando se derem conta, já estarão afastados das igrejas, pois da presença de Deus já se afastaram há muito tempo. A queda espiritual do cristão não acontece de um dia para o outro. Ela se dá dia após dia. A pessoa passa a se descuidar da sua vida com Deus. Começa a priorizar outras coisas, como os afazeres domésticos, os projetos pessoais, o namoro, o trabalho, a família,
e a colocar Deus em último plano, comprometendo assim a própria salvação. É difícil nos mantermos constantes em Cristo se não estamos nos alimentando dele. Se nos alimentamos de algo que não provém de Cristo, como manter-se constante? Amados, a morte espiritual não faz parte do ciclo natural da vida. Ela é pior que a morte física, pois trava o nosso coração, tornando-o cego às realidades maravilhosas que Deus reservou para nós. A morte espiritual é tão sinistra que pode nos matar mesmo antes da morte física. E isto sim devemos temer. Vigiem, não se descuide da sua vida com Deus. Quando bater o cansaço, quando bater o desânimo, não se afaste do Senhor. Faça ao contrário, aproxime-se mais dele. Reanime-se, medite em sua palavra, ore, leve os seus motivos de cansaço e desânimo diante do Pai e receba um novo ânimo e a força que vem dele. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nossa vida espiritual requer cuidado diário, assim como a nossa vida emocional e física. Todas as áreas da nossa vida devem ser tratadas e saradas para que vivamos uma vida plena com Deus. Não podemos esquecer que somos também alma e corpo. Se vivemos em santidade, estaremos cuidados, guardados e protegidos, pois é a verdade da palavra de Deus que nos santifica, e sem ela ninguém verá a Deus. No livro de Romanos, capítulo 8, versículos 13 e 14, diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esta palavra é maravilhosa, pois além de nos orientar como devemos andar para termos vida eterna, ela também testifica que aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que vivem conforme a vontade do Pai. São filhos de Deus aqueles que fazem morrer tudo que procede da natureza humana e vivem guiados pelo Espírito, vivendo segundo a natureza divina, recebida no novo nascimento. No livro de Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2, diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Vamos falar com Deus. Fechem os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, mais uma vez nos apresentamos diante de Ti para Te agradecer por mais um dia de vida e de oportunidades. Te agradecemos, Senhor, por estar sempre conosco, nos guardando, nos orientando, nos livrando das armadilhas do inimigo e da morte. Gratidão, Senhor, pelo Teu sacrifício, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Ó soberano e excelso Deus, continua conosco, Senhor.
A tua presença nos traz segurança e calmaria. Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Recebe os nossos clamores, as nossas súplicas. Recebe também os nossos louvores e a nossa adoração. Ó Pai querido e amado, enche-nos do teu Espírito. Dai-nos, Senhor, porções dobradas da tua unção, para que possamos cumprir o propósito para o qual nos chamastes. Senhor, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda os nossos filhos e netos. Traz renovo, traz avivamento, sustenta-nos com espírito reto, pronto a obedecer. Ó Deus amado, Deus querido e maravilhoso, visita os hospitais, as casas de detenção, as casas de recuperação, os asilos, os orfanatos. Estende as tuas mãos de milagres e maravilhas e abençoa a todos, Senhor, os que chamam e clamam pelo teu socorro. Renova as nossas vidas, Senhor. Cura as nossas enfermidades. Cura as nossas dores, sejam elas físicas ou espiritual. Repreende tudo que nos causa medo, tudo que nos angustia e nos desespera. Toca-nos, Senhor, e nos traz força, paz e calmaria. Nos encoraja, refrigera a nossa alma. Socorre os abatidos, os desanimados. Vivifica e transforma os teus filhos, Senhor. Conceda a cada um uma sabedoria que supera as limitações humanas. Ajuda-nos, ó Pai. Queremos estar em conformidade com a tua vontade e com o teu querer. Abençoa as nossas crianças e a nossa juventude, Senhor. Que os nossos jovens obedeçam, honrem, respeitem e sejam submissos aos seus pais. Que os papais e mamães instruam os seus filhos no conhecimento da tua palavra, Senhor. Abre as portas das oportunidades e abençoa os teus filhos. Visita, trata e sara a nossa gente e a nossa terra, Senhor. Dai discernimento e sabedoria para os teus filhos. Te pedimos também pelas autoridades que governam o nosso país. Repreende os pensamentos de destruição e morte. Transforma a vida de cada um, para que possamos ter paz, ter harmonia e segurança. Ó Deus querido e amado, abençoa os ministros da tua casa, da tua palavra. Reveste-os, Senhor, com o teu poder, com a tua força, com a tua unção. Renova-os a cada dia e os livra do homem sanguinário, das balas perdidas, dos laços do passarinheiro. É o que te pedimos, ó Pai, e desde já te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.